Vamos lá, gente. Primeiro, em relação a Tite, tá? Deixa o like aqui. É importante aí você colaborar com o nosso trabalho. Tite é o nome do Augusto Melo. O number one do Augusto é o Tite. Eu descobri isso hoje. Ele quer muito mandar o Ramon embora para tentar o Tite, tá? E, enfim, esse é o treinador do Augusto Melo. A questão é saber se o Tite vai querer, tá? Inclusive já houve até contato, viu? Eu não ia falar, mas vou falar, já houve contato. Em relação ao Renato Gaúcho, o que acontece? O Renato Gaúcho é o nome preferido, né? Talvez da pessoa que o Augusto Melo mais confia no Corinthians e divide opiniões com ele ali, né? Em relação a contratações, em tudo que acontece no clube. Essa pessoa, ela é apaixonada pelo Renato Gaúcho. Eu descobri que houve quase um acerto entre Corinthians e Renato Gaúcho de novo, né? Dessa vez com Augusto Melo, antes da contratação do Ramon Dias, mas o Renato Gaúcho não teve coragem, né, de deixar o Grêmio no final da temporada, pois ele foi conversar com a diretoria do Grêmio, falar da transferência para o Corinthians, né, que estava recebendo uma proposta, ele recebeu a proposta, e o presidente do Grêmio falou: você quer acabar com a sua história aqui, deixando o Grêmio cair para a Série B do Campeonato Brasileiro? Você é louco? E aí o Renato Gaúcho, empregado, não teve coragem, né, de deixar o Grêmio para acertar com o Corinthians. Mas agora é um dos nomes cotados, tá? É um dos nomes cogitados, e aí vai ficar a questão, né? Se o Ramon Dias for demitido, a gente, né, não dá para cravar isso, porque o Corinthians também pode ser campeão paulista, tem totais chances para isso, e condições para isso, mas se o Ramon cair, os dois nomes são esses. O Tite, que é o nome preferido do Augusto, mas vai depender também se o treinador vai aceitar ou não. Ele não aceitando, aí ele abre as portas, né, abre o caminho para Renato Gaúcho, que aí tem aí a preferência, né, de uma pessoa de alta confiança do Augusto Melo no Corinthians, tá? E que pesa a palavra dele no Corinthians, e o Augusto certamente aceitaria o Renato Gaúcho. Então vamos aguardar. A questão é o seguinte, né? Aqui não é para opinião no Café da Fiel hoje às 19 horas eu espero você. O Ramon não me anima, mas os substitutos também não. Fica difícil, né, velho? É muito difícil o Corinthians na relação técnico, né? Rodrigo Garro, a gente sabe que teve inchaço no joelho antes do jogo contra o Santos. O Rodrigo Garro, ele teve que, né, tomar uma infiltração, né, para jogar a semifinal do Campeonato Paulista. Aconteceu de novo, né, contra o Barcelona de Guayaquil, né, no jogo da Neoquímica Arena. Ele ficou 2 dias na fisioterapia, no gelo, né? Ele precisa de todos os cuidados porque ele tem uma lesão crônica, tá? Patelar no joelho esquerdo. Então a situação do Rodrigo Garro é sempre essa. Ele vai ter esse tipo de dor durante a temporada, como já teve na temporada 2024, foi escondida. Uma fonte me disse o seguinte hoje, tá, Samir? Eu sei que você está falando muito sobre essa questão das dores do Garro, tá? Mas não é só isso, não é só isso. O Garro realmente sentiu bastante, né, aquele ocorrido com ele nas férias, né, aquele, né, acidente que a gente já sabe, né, não vou ficar citando detalhes aqui no YouTube, mas é algo que mexeu com o jogador, tá? E a queda de rendimento também está nessa questão do foco, né, tudo que ele vem sentindo em relação a isso nos bastidores. Muita gente parou de falar isso e uma fonte me chamou essa atenção. De dentro do Corinthians, pessoas importantes falaram que também o Garro caiu de rendimento e não está tão focado por conta de tudo que aconteceu, né, com ele, que a gente entende que realmente foi bem grave. Então, gente, é só para, né, uma atualização e uma nova versão também, né, do desempenho do Garro em campo. Isso pessoas, né, profissionais que podem falar sobre o assunto me falaram isso hoje, para eu não esquecer disso também, porque na visão deles isso tem atrapalhado mais do que as dores, tá? Do que as dores no joelho. Então, porque também não deixa de ser uma dor, né? Uma dor na alma, né? Enfim, então comenta aqui embaixo, tá? O que você acha sobre isso, deixa o seu like, inscreva-se no canal, tá? Não esqueça de se inscrever no canal e comenta o que você acha, né, dessa questão aí envolvendo o Rodrigo Garro. O que pesa mais, o joelho ou essa questão aí emocional? Deixa o like aqui e a sua opinião que eu vou ler depois, valeu? Outro grande jogador que não vem rendendo muito é Memphis Depay. Ele começou a ser cobrado no Corinthians? Não, ele não começou a ser cobrado. Nunca houve uma conversa em relação ao Memphis sobre o seu desempenho, né,
enfim, do Fabinho Soldado ou do Augusto Melo ou da própria comissão técnica, uma cobrança. Nunca houve uma cobrança também em relação às saídas do Memphis, né, que foram várias no início do ano, até porque a diretoria entende que ele não chega atrasado em treino, não tem problema de indisciplina, então não há o que cobrar em relação à vida particular dele. Então não houve nenhuma cobrança em relação a isso. O que está acontecendo então, Samir, com o Rodrigo Garro, com o Memphis Depay, com o Garro eu já falei. O que está acontecendo com o holandês é o seguinte, né? Há um questionamento dentro do clube, internamente, por que ele não tem rendido. E estão querendo saber, estão investigando. Foram investigar a questão clínica, não tem nada. A questão física, não tem nada. A gente viu os treinos aí do Memphis, né? Eu tenho até colocado os vídeos aqui, o homem forte pra caramba, não há gordura, fisicamente não há o que reclamar. Não tem o que reclamar. Só que o Corinthians está tentando descobrir por que o atleta não tem a explosão em 2025 em campo. Aquela do 1 contra 1, a gente viu alguns lances, ele é forte, né? Ele tá com 1 contra 1 e dá um tapa na frente, um drible curto, ele tinha essa explosão e não tem mais, tá? Isso está sendo investigado dentro do Corinthians, não há respostas ainda, as pessoas não sabem por que o Memphis está sem explosão e não está rendendo. Lembrando que é um jogador caro, estamos falando por mês, entre 4 e 5 milhões de reais ele custa, dependendo, né, das metas alcançadas, chega a 5 milhões, 4 no mínimo, então o custo-benefício, né, precisa valer, tá? Essas são as informações do Memphis. Comenta aqui embaixo, quero sua opinião sobre o camisa 10 do Timão. Agora acho que eu vou direto, né, para falar de Ramon Dias e de possíveis técnicos no Corinthians. Primeiro, não é só a torcida corintiana que está insatisfeita com o Ramon Dias, mas também a diretoria. Samir, por que não manda embora então? Vou te dar a resposta. Não manda embora, o Augusto já falou isso para algumas pessoas, tá? E eu estou falando para vocês, eu não falo com o Augusto, mas falo com pessoas de alta confiança dele. Ele já admitiu para algumas pessoas que não manda embora, por exemplo, antes da final do Campeonato Paulista, senão ele teria que assumir todo o risco. Se o Corinthians perde o título para o Palmeiras e ele manda o técnico embora, muita gente vai colocar a culpa no Augusto Melo. Não vai ter outro culpado. Então, o dirigente não vai tomar essa decisão. Ele não vai demitir o Ramon Dias antes da final do Campeonato Paulista, antes do jogo do próximo domingo, porque caso aconteça alguma coisa, venha a derrota, né, venha a perda do título, a culpa vai ser do Augusto. Se perder agora, a culpa vai ser do Ramon, por exemplo, na visão da cúpula corintiana. É claro que eles confiam sim que o Corinthians pode ser campeão, isso é outro assunto. Outra coisa, há uma insatisfação por conta de, principalmente dos objetivos que não foram alcançados. Eles acreditam que o Ramon é um dos principais responsáveis pelo Corinthians ter perdido a Sul-Americana ano passado, o jogo contra o Racing, por ter sido eliminado contra o Flamengo, dava para chegar na Copa do Brasil, agora, principalmente contra o Barcelona de Guayaquil, liderança afrouxada, que isso vem, né, tanto o Ramon como o Fabinho vem sofrendo essa crítica, e isso, né, as entrevistas não têm agradado também, né, as entrevistas têm irritado bastante a cúpula corintiana, então há uma insatisfação muito grande com o Ramon, só não há coragem, né, de demiti-lo antes, né, do jogo contra o Palmeiras, mas eu posso cravar para vocês que se o Corinthians não terminar o Campeonato Paulista com o título, não levantar a taça diante do seu rival, Ramon Dias não será mais técnico do Corinthians, ele precisa e muito, tá? Mesmo depois que ele conquistar o título, o trabalho dele vai ser reavaliado em uma reunião. E se tomar uma pancada vexatória no primeiro jogo, ele corre riscos também, tá? É assim, pessoal. Vou deixar aqui então uma notícia do Corinthians em relação ao técnico, né? Augusto banca a sequência de Ramon Dias no Corinthians. O trabalho é bem avaliado, pessoal. Não é avaliado, pessoal. Não é bem avaliado coisa nenhuma. Entendeu? Todo mundo sabe que se ele perder o Paulista, ele vai mandar ele embora. Ele quer falar isso aí porque ele não quer tumultuar o ambiente. Mas segundo o setorista, né? Ele tá falando que o Tite e Renato Gaúcho já estão sendo procurados pelo Corinthians. Entendeu? Essa é a questão. Pessoal, entre os dois, pela história, por todo o contexto, eu iria de Tite. Sei que alguns não gostam, né? Pelo que ele fez na seleção brasileira, mas é diferente, né? Pelo que ele fez no Corinthians, pessoal, ele sempre fez um bom trabalho. Entendeu? Parece que a cara do Tite é o Corinthians. Então eu iria de Tite. E você, pessoal, o que você iria? Se fosse entre os dois, Tite ou El Gaúcho? Comenta aqui embaixo.
que eu responderei a todos, tá ok? Pessoal, se puder, dá aquele like, inscrição para ajudar o canal. Valeu, abraço.